6h38 agora. Quem tem casa ou apartamento alugado sabe que o dono do imóvel ele pode pedir um aumento no valor cobrado pelo aluguel, né? Mas muita gente tem dúvida sobre quando o reajuste pode ser feito e se tem um limite para esse aumento. Quem vai responder essas e outras questões para a gente é o Danilo César. Ele está com um especialista em direito imobiliário. Ô Danilo, como é que a gente lida com esses aumentos nessa época de renovação aí de contrato? Ô Pedro, quando falar em aumento, as pernas chegam a tremer, né? Realmente tem que ter um cuidado, tem que ficar atento a isso. E quando é aluguel também, que a gente não está falando de 100, 200 reais, está falando às vezes de muito mais que isso, quando se fala em apartamento, numa casa grande ou até mesmo num imóvel comercial. Como fazer então? Vamos conversar aqui com o Frederico Mendonça, que ele é advogado, especialista em direito imobiliário, para falar sobre isso. Esse temor, doutor, aumento de aluguel. Qual o momento, então, que eu como inquilino ou eu como dono de um imóvel posso fazer essa negociação e aumentar o aluguel, por exemplo? Bom dia para o senhor. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos que nos assistem. É muito importante que haja o bom senso entre o inquilino e o proprietário do imóvel, porque não necessariamente o momento do reajuste do aluguel, ele é um momento adequado ao inquilino, por exemplo, ainda que aquela data seja a data prevista no contrato. Porque assim, por exemplo, o dono do imóvel não pode pegar de uma situação financeira ruim ali e querer aumentar justamente para tentar melhorar a situação, e também o inquilino não pode aproveitar a situação do país, por exemplo, para dizer assim, ó, minha renda caiu, eu não posso pagar esse valor. Tem que haver sempre essa negociação, essa conversa, e quando isso não chega no acordo, como é que faz, doutor? Muito boa essa dúvida, essa pergunta. O que acontece é o seguinte, o reajuste ele é obrigatório, embora, como eu falei, não necessariamente seja conveniente na data que ele é previsto. Então, o que é que deve ocorrer? É importante que entre o inquilino e o proprietário do imóvel seja, digamos assim, estabelecido um bom senso, para que o aluguel ele se mantenha nos valores praticados, a nível de valores praticados no mercado. De maneira tal que se o índice de reajuste deixar o aluguel acima daquele valor que o mercado pratica, ou abaixo, o inquilino e o proprietário têm o cuidado de fazer uma pesquisa e deixar o aluguel compatível com a realidade. Perfeito. Se for um caso, por exemplo, de venda, o dono do imóvel quer vender o imóvel ou quer passar para frente ali, mas tem um inquilino lá dentro. Nesse caso, há leis também que garantem que aquele inquilino ele seja avisado antes, que ele possa continuar também no imóvel. Como é que funciona isso? A lei do inquilinato garante a preferência do inquilino. Então, na hora que um proprietário resolve vender o imóvel, ele precisa notificar o inquilino e dar ao inquilino uma preferência durante 30 dias, para que o inquilino manifeste o seu interesse pela compra ou não do imóvel. E uma vez o imóvel comprado, o inquilino também ele pode continuar ali e conversar com esse novo dono para continuar pagando aquele aluguel, né, doutor? Perfeitamente. Caso o imóvel seja vendido, o comprador ele pode pedir o imóvel para usar, para fazer o que ele quiser, porém, acontece às vezes de o comprador adquirir o imóvel como investimento para alugar. Então, no caso de um bom inquilino, certamente ele vai ter interesse de continuar com a locação. Vamos puxar rapidamente para o imóvel comercial, porque as regras são parecidas, mas mudam em vários pontos, né? Como é que fica então essa situação, esse mosquitinho ali atrapalhando? Como é que fica essa situação? Se eu aluguei lá um imóvel, um galpão para fazer uma loja, mas o dono pede um reajuste, isso muda também? É muito diferente em relação ao imóvel residencial? É diferente, mas como eu costumo dizer, o bom senso deve prevalecer entre ambos, não é? Porque nesse momento, inclusive, que a gente vem vivendo, né, nos últimos 2 anos quase, o que acontece é que alguns ramos de negócio eles foram mais afetados do que outros. Então, enquanto alguns ramos tiveram um lucro maior, outros praticamente não puderam funcionar. Então, é importante que, nesse momento, o proprietário ele tenha bom senso e veja a situação do inquilino, se a empresa
está numa situação de dificuldade ou não, se aquela empresa ela se beneficiou até naquele momento que nós estamos vendo de dificuldade. Caso não, ele entre no entendimento, faça um acordo ainda que temporário, para que o inquilino não tenha necessidade de deixar o imóvel, porque um bom inquilino, consequentemente, é do interesse de todo proprietário que tem seu imóvel para alugar. E ninguém quer o imóvel parado, né, doutor? Exatamente. Doutor Frederico, muito obrigado, viu? Pelas Obrigado informações. também. Pedro, é isso, é conversa, é pesquisa, é realmente sentar ali e ver como é que fica melhor para as duas partes. Volto contigo.